Recentemente, os agricultores tiveram que combater bilhões de gafanhotos em seus campos no sul do país, deixando-os ansiosos. Na guerra agrícola moderna, as invasões de pragas costumam ser combatidas com força química, aeronaves pulverizando vastos campos com pesticidas. Mas, durante um surto catastrófico de gafanhotos em Xinjiang, a China escolheu uma estratégia radicalmente diferente. Em vez de drones e toxinas, as autoridades mobilizaram um exército biológico, 100 mil patos que não voam. Isso não foi desespero, foi eficiência calculada. Uma força disciplinada de patos, Shaoxing, foi marchada rumo às zonas infestadas para interceptar nuvens capazes de destruir milhares de hectares de pastagem diariamente. As autoridades analisaram os números e perceberam que os ataques químicos eram caros, temporários e ecologicamente prejudiciais. Em vez de gastar milhões em venenos de uso único, adotaram uma solução que ganhava valor enquanto funcionava. Os patos não apenas suprimiram a praga, eles transformaram a crise em uma colheita lucrativa de proteína. Sob a perspectiva da engenharia, a estratégia parece impossível. Como um organismo biológico poderia superar sistemas industriais de pesticidas? A resposta começa com a compreensão do inimigo. Locusta migratória. O gafanhoto migratório é um dos destruidores mais eficientes da natureza. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, um único quilômetro quadrado pode conter até 80 milhões de gafanhotos. Isolados, parecem inofensivos, consumindo cerca de 2 gramas de vegetação por dia, o equivalente ao próprio peso corporal. Mas, coletivamente, o cálculo se torna catastrófico. Uma nuvem cobrindo apenas 40 quilômetros quadrados pode consumir cerca de 6.400 toneladas de vegetação diariamente, o equivalente a alimentar cerca de 35 mil pessoas. Nas pastagens abertas de Xinjiang, o enxame age como um incêndio em movimento, devastando a terra até as raízes. O verdadeiro perigo, no entanto, reside na reprodução. As populações de gafanhotos crescem exponencialmente. Uma única fêmea pode depositar até 100 ovos em um único ciclo. Mesmo que os pesticidas eliminem 90% de uma nuvem, os sobreviventes enfrentam menos competição e se recuperam rapidamente. A terra pode parecer calma, mas o ciclo se reinicia. Pesticidas químicos prometem resultados rápidos, mas o terreno de Xinjiang os torna ineficientes. A paisagem é vasta, rochosa e acidentada. Veículos terrestres têm dificuldade em cobri-la, enquanto a pulverização aérea exige aeronaves, combustível, pilotos e grandes estoques de químicos, custos que podem superar o valor econômico da própria pastagem. Os agricultores acabam gastando mais para salvar a terra do que ela vale. Há também um preço ecológico. Pulverizações químicas matam indiscriminadamente, eliminando não apenas gafanhotos, mas também besouros, sapos, pássaros e outros predadores naturais. Isso enfraquece a capacidade do ecossistema de resistir a invasões futuras, criando um ciclo de dependência de produtos químicos. Engenheiros agrícolas chineses perceberam que estavam travando uma guerra de exaustão perdida. Precisavam de algo móvel, autossustentável e capaz de transformar o inimigo em energia. A solução foi simples: aves, especificamente galinhas e patos. À primeira vista, ambas as espécies parecem semelhantes, mas o comportamento delas é radicalmente diferente. As galinhas operam com base em instintos de sobrevivência individuais. Dispersam-se quando assustadas, dificultando o controle de grandes grupos em terrenos abertos. Também param de trabalhar ao crepúsculo, recolhendo-se assim que a luz desaparece. Em termos militares, exigem supervisão constante e têm horas operacionais limitadas. Já os patos possuem um forte instinto de bando. Um único manejador, com apito e bandeira, consegue guiar milhares de patos em formação cerrada. Eles se movem e caçam juntos, mantendo uma disciplina que permite aos operadores direcioná-los com precisão para as áreas com maior densidade de gafanhotos. A eficiência alimentar tornou a diferença ainda mais clara. Uma galinha consome cerca de 70 gafanhotos por dia. Útil, mas insuficiente contra nuvens gigantescas. Um pato pode consumir mais de 200 gafanhotos diariamente, quase o triplo do rendimento.
Seu sistema digestivo processa os resistentes exoesqueletos de quitina de forma mais eficiente, convertendo a biomassa dos insetos em energia imediata. Ao projetar isso para 100 mil patos, o abismo torna-se gigantesco. Um exército de galinhas elimina cerca de 7 milhões de pragas por dia, enquanto os patos exterminam cerca de 20 milhões. Essa diferença de 13 milhões pode determinar se uma colheita sobrevive. A resistência foi outro fator decisivo. O ambiente de Xinjiang inclui calor escaldante, noites gélidas, áreas úmidas e matagais áridos. As galinhas são frágeis em condições de umidade ou poeira e propensas a problemas respiratórios. Os patos, no entanto, são adaptados a ambientes diversos. Sua plumagem impermeável os isola contra temperaturas extremas e eles conseguem percorrer longas distâncias sem exaustão. Essa resistência possibilitou uma estratégia que os produtos químicos não puderam igualar. A pulverização aérea elimina os adultos expostos, mas não atinge ovos e larvas enterrados no solo. Os patos resolvem esse impasse com seus bicos especializados. Enquanto as galinhas ciscam apenas a superfície, eles reviram o solo, desenterrando pupas e larvas ocultas. Eles eliminam tanto a infestação atual quanto a próxima geração. Uma abordagem de ataque duplo. A China selecionou uma raça específica para essa operação, o pato de Shaoxing, Anas platyrhynchus domesticus. Desenvolvida ao longo de séculos na província de Zhejiang, a espécie oferecia as características ideais. Os adultos pesam cerca de 1,5 kg, pesados o suficiente para impedir o voo, mas leves o bastante para garantir agilidade em terrenos irregulares. Eles possuem fortes instintos de busca e caçam ativamente, em vez de esperar para serem alimentados. Mais importante ainda, elas possuem valor econômico além do controle de pragas. Uma pata Shaoxing pode botar até 300 ovos por ano, garantindo retornos de longo prazo após o fim da campanha. É aqui que a lógica da engenharia se torna elegante. Na guerra química, queima-se dinheiro para destruir o inimigo. Na guerra biológica, o inimigo torna-se combustível. Os gafanhotos contêm cerca de 62% de proteína em sua massa seca. À medida que os patos os consomem, convertem a biomassa da praga em ganho de massa e produção de ovos. Quanto mais gafanhotos comem, mais fortes e valiosos se tornam. Os criadores não precisam comprar ração. O problema alimenta a solução. Ao final da campanha, os patos estavam mais pesados, saudáveis e prontos para o mercado, transformando um desastre biológico em ganho econômico. Quando a operação terminou, os números validaram a estratégia. Com cada pato consumindo mais de 200 gafanhotos por dia, o bando de 100 mil aves eliminou cerca de 20 milhões de insetos a cada 24 horas. Ao longo de uma campanha de 60 dias, isso equivalia a cerca de 1,2 bilhão de pragas eliminadas. Isso criou um cinturão de proteção em cerca de 3,8 milhões de hectares de terras agrícolas, protegendo campos de alfafa, luzerna e trigo de inverno, fundamentais para a pecuária. Sem intervenção, especialistas estimaram que entre 30% e 50% dessa biomassa poderia ter sido destruída em poucas semanas. Diferente das campanhas químicas que deixam resíduos tóxicos, os patos melhoraram o ecossistema. Ao cruzarem os campos, depositavam esterco rico em nitrogênio, fertilizando a terra de forma eficaz enquanto se alimentavam. O resultado foi um ciclo fechado de nutrientes. Os gafanhotos consumiam a vegetação, os patos consumiam os gafanhotos e seus dejetos aceleravam a regeneração do pasto. A estratégia não apenas interrompeu os danos, ela restaurou ativamente a paisagem. Financeiramente, os resultados foram ainda mais impactantes. Na avicultura convencional, a ração representa de 60% a 70% dos custos de produção. Aqui, o alimento era gratuito. Os próprios gafanhotos forneciam uma nutrição rica em proteínas. Ao final da campanha, os machos eram vendidos como aves caipiras de alta qualidade, enquanto as fêmeas continuavam gerando renda através da produção de ovos. Segundo relatórios da Academia de Ciências Agrícolas de Zhejiang, a pulverização química em terrenos similares custa cerca de 100 yuanes por hectare, enquanto o controle com patos custa aproximadamente 30 yuanes por hectare, cerca de 70% mais barato. Em termos simplificados, o controle químico gasta muito para salvar a colheita, enquanto o modelo dos patos protege a lavoura e ainda gera receita extra com carne e ovos. O resultado não foi apenas proteção, mas um impulso econômico local. O sucesso trouxe inclusive implicações geopolíticas. No início de 2020, quando o Paquistão enfrentou uma grave emergência
emergência de gafanhotos, a China teria cogitado enviar uma força aviária semelhante para além das fronteiras. Em vez de exportar apenas produtos químicos ou dinheiro, a China explorou o envio de ativos biológicos, transformando a estratégia agrícola em diplomacia de influência. A ideia provou que o controle sustentável de pragas pode exercer uma influência política comparável à de tecnologias avançadas. Ainda assim, o modelo possui limitações. Os patos dependem de água para regulação térmica e higiene. Em ambientes desérticos extremamente secos, manter esse exército exigiria sistemas caros de abastecimento artificial de água. Eles também são tropas terrestres, eficazes contra formas juvenis e adultos no solo, mas ficam impotentes quando os enxames levantam voo. Quando milhões de gafanhotos sobem aos céus e cruzam regiões rapidamente, a intervenção química aérea continua sendo a única opção imediata. Contudo, essas limitações não diminuem a lição central. Em uma era obcecada por soluções de alta tecnologia, a operação em Xinjiang mostrou que inovação nem sempre significa máquinas ou produtos químicos. A evolução passou milhões de anos refinando sistemas biológicos. O pato de Shaoxing é autorreplicável, movido a energia solar, biodegradável e surpreendentemente eficiente. Os engenheiros não inventaram uma nova arma. Eles reconheceram uma que já existia. Este caso força uma reavaliação da estratégia agrícola. À medida que a resistência aos pesticidas aumenta e a saúde do solo declina mundialmente, os avanços futuros podem surgir não de produtos químicos mais fortes, mas de uma integração mais inteligente com as teias alimentares naturais. O experimento de Xinjiang sugere que, às vezes, a tecnologia mais avançada não é construída em um laboratório. Ela é viva, adaptável e já faz parte do ecossistema. Assim, a questão permanece. Sistemas de controle biológico como este podem ser escalados para a agricultura industrial moderna ou são práticos apenas em contextos regionais específicos? O debate continua, mas uma coisa é clara. Em Xinjiang, um exército disciplinado de patos provou que a natureza, quando estrategicamente mobilizada, pode superar a própria indústria.